Glórias a Deus. Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao nosso bom Deus por mais essa rica oportunidade que Ele nos concede de virmos até a tua casa para glorificar e exaltar o seu santo nome. Oremos. Senhor Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede de virmos até a tua casa, Paizinho querido. Abençoa cada família que aqui está representada. Papai, perdoa os nossos pecados, perdoa, Pai, as nossas falhas. Paizinho querido, converte-nos a ti, nós nos converteremos, Papai. Senhor querido, transforma os nossos corações, que nós sejamos, Pai, pessoas mais amorosas, pessoas mais compreensíveis. Seu Deus, que a tua glória resplandeça sobre a sua igreja. Paizinho querido, que nós sejamos testemunhos, aonde quer que nós venhamos a colocar a planta do nosso pé. Seu Deus, que o teu nome seja glorificado na faculdade, que o teu nome seja glorificado nas escolas, que o teu nome seja glorificado em nossa rua, no nosso prédio. Seu Deus, onde quer que nós venhamos aí, que a tua palavra seja pregada. Seu Deus, nós estamos aqui te pedindo, fala conosco nessa noite, ensina-nos a tua palavra. Papai querido, cuida daqueles que estão aflitos. Seu Deus, cuida daqueles que estão doentes, aqueles que estão longe, Pai, que o Senhor seja o conforto, venha cuidar de cada um de nós, nos dando essa certeza. Papai querido, é por isso que nós choramos todas essas coisas, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vamos louvar e engrandecer o nome santo de Jesus. Aleluias. Porque só o nosso Jesus, Ele é digno de toda honra, digno de toda glória. Aleluias. É para glorificar o nome desse Jesus, para cultuar racionalmente esse Jesus, que eu e você, nós saímos de nossas casas. Aleluias. Nós não saímos de nossas casas para cumprir mais um dia de culto de doutrina. Nós não saímos de nossas casas para que sejamos vistos como um crente que vai no pé do culto de doutrina, não. Nós saímos de nossas casas para glorificar e exaltar o Rei dos Reis, aquele que nos salvou, aquele que transformou as nossas vidas. Vamos louvar o nome de Jesus com os hinos congregacionais. 394, hino de número 394 da nossa harpa cristã. Aleluias. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para teu Senhor. Não desanimes por ser tua cruz maior que a do teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te consola então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. Ser bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições.
clamando, novas de paz se levando aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará com santo gozo, em glória e luz te consolará. Esquecerás teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Aleluia! Glórias a Deus. Dando continuidade aos louvores, hino de número 422. Aleluias. No céu não entra pecado, fadigas, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. Irei eu pra linda cidade, aleluia! Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário, aleluias, a casa que lá hei de ter, e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, oh glórias, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. Oh glória, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, aleluias, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados
saudades das glórias que lá hei de ver. Que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. Aleluias! Hino de número 3, plena paz. Aleluias. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Toda a igreja. Glória ao meu, pois é digno, é meu Rei, aleluia, e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, neste tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, aleluia, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Aleluias! Louvado seja o santo nome de Jesus. Glórias a Deus. Você que nos acompanha pelo YouTube, nos acompanha pelos links, que foram disponibilizados nos grupos de WhatsApp, você é muito bem-vindo. Esse é mais um culto de doutrina da palavra do Senhor, aqui na congregação central da cidade de Mossoró, congregação central aqui perto da Cobal, na rua de Sepe Rosado. Se você nos acompanha online, você é convidado a estar no próximo culto aqui juntamente conosco, compartilhando e recebendo a palavra do Senhor. Conjunto de senhoras salvas para servir,
já está com a oportunidade de louvar e engrandecer o santo nome de Jesus. E você que nos acompanha, se você tem um pedido de oração, uma saudação, você pode deixar aí no chat do YouTube, que nós estaremos apresentando o seu pedido de oração a toda a igreja. Aleluias. Glórias a Deus.
Louvado seja o nome santo de Jesus. Glória seja dada a ti, Jesus. Aleluias. Já queremos justificar a ausência do nosso pastor Moisés Lira. Ele foi pegar a esposa dele lá no Pará, né? Lá no Pará. E aproveitou para visitar a netinha, né? E em breve, acho que ainda essa semana, ele está regressando com a irmã Jusenilda. E Deus abençoe nosso pastor e a sua esposa nesse retorno. A irmã Seição está interagindo conosco aqui no YouTube. Irmã Ediva também está nos assistindo. Deus continue abençoando a vida de vocês que está escutando a palavra de Deus, os louvores em adoração ao nosso Deus de sua casa. Que Deus abençoe grandemente. Também queremos justificar a ausência da nossa juventude e provavelmente de alguns irmãos, né? Porque hoje está tendo a abertura ali no templo sede da Escola Bíblica de Jovens, e quem vai estar pregando lá hoje é o pastor Renato Torres, né? Ele vai estar ali justamente com os jovens. Acredito que grande parte dos que não estão aqui estão lá no templo sede, adorando e glorificando e exaltando o mesmo Deus que está aqui também nessa noite. Eu quero convidar a irmã Letícia, representação aí do Chamas Vivas, a irmã Letícia, para louvar e engrandecer o nome santo de Jesus. Aleluias, glórias a Deus. O nosso culto é um culto racional. Nós temos que estar aqui adorando o nosso Deus racionalmente, de intenção. Aleluia, e não somente mecanicamente. Irmã Letícia. Oi. Aleluia. Vamos com a paz do Senhor. Vou cantar um hino que é bem conhecido. Eu peço que a igreja me ajude. Da minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, doce do que o mel, sacova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas, seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós.
agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluias. Louvado seja o santo nome de Jesus. Aleluias. E eu já quero convidar toda a igreja para ficar de pé. Vamos, nesse momento, fazer a leitura oficial da palavra de Deus. Eu quero chamar o auxiliar de trabalho, o irmão Alexandre. Louvado seja Deus. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Livro de Lucas, Evangelho de Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 5. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 8 e verso de número 5. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Estando no capítulo 8, e verso 5, aqueles que encontraram o texto, digam amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada. E as aves do céu a comeram, e a outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E a outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E a outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1, dizendo ele, estas coisas clamava. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E os seus discípulos interrogaram, dizendo, que parábola é esta? E ele disse, a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros, por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus, e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu sobre os espinhos, esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservaram no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Amém. Amém, glórias a Deus. Boa essa palavra. Ainda de pé, eu quero convidar o pastor Paiva para fazer a oração com toda a igreja. Não esquecendo de continuarmos orando pelo pastor Lira, né, que carece das nossas intercessões. Amém, irmãos? Temos o prazer de saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Também continuo pedindo oração pelo meu irmão, ele está com CA de estômago. E agora tem um irmão de Mazé, meu cunhado, ele é pastor da Presbiteriana em Caraúbas. É Giovanni o nome dele, está com CA de próstata. Começou o tratamento, ele está um pouco triste. Para Jesus chegar ali, animá-lo e usar aqueles métodos e o tratamento para dar vitória. Amém? Quem precisa mais? Eu e minha casa e a obra do Senhor. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus maravilhoso, santo e justo,
Nós somos gratos a Ti, ó Deus, por estarmos aqui na Tua santa e gloriosa presença. Jesus querido, Te agradecemos, Deus, pela Tua palavra. E nesta noite, ó Deus, nós viemos aqui ouvir a Tua voz. Usa o Teu servo que vai ministrar, ó Deus, nesta noite. Deus, que saímos daqui cheio da Tua graça. Ah, Senhor, nos dá mais do Teu santo e maravilhoso Espírito. Cada pedido que foi feito nesta noite, Deus, Tu conhece cada um, onde está, meu Deus, a necessidade. E o Senhor tem poder, ó Deus. E nós confiamos em Ti, Jesus querido. Por isso que Te pedimos, certo da vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Continuando com os louvores, com o culto, eu quero convidar o irmão Júnior. Tá ruim, né? Mas vai melhorar, em nome de Jesus. Irmã Lia com oportunidade. Essa gripe agora, ela tá pegando, agarrando na garganta do povo, né? Irmã Zélia ficou sem voz. João de Deus disse que ela está se comunicando, escrevendo no papel e mostrando que estava sem voz. Manhã também ficou sem voz. Vários irmãos de igual modo. Irmã Lia com a oportunidade. E nessa oportunidade os obreiros já estão também com a oportunidade para recolher dízimos e ofertas para a manutenção da obra do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Aleluias. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu peço também a ajuda da igreja. Vou Amém. cantar um conhecido para toda a igreja me ajudar. Louvar o nome de Jesus. Eu sei que a sua vida por aí não é tão fácil de seguir, mas avante você tem que ir. Jesus é quem te ama e te quer bem. Chuvas de bênçãos Ele tem pra te dar. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque a vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abre o caminho deste mar. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. E o mar vai se fechar e exterminar os inimigos seus. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. E o mar vai se fechar e exterminar os inimigos seus. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Deus abriu o caminho deste mar.
se fechar e exterminar os inimigos. E você vai passar E cantar de lá, só o Senhor é Deus. E o mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. Só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder. Com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abre o caminho desse mar. Deus abre o caminho desse Aleluias, glórias a Deus. Já oramos, já louvamos e nesse momento vamos para a palavra do nosso Senhor Deus. Eu quero passar a palavra para o pastor Fábio, nosso segundo vice-presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró. Meus irmãos, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por tudo, pelos louvores que foram entoados nesta noite. Muito bom ouvir os irmãos. E os irmãos hoje estão todos afinados, né? Como sempre, né? Os irmãos cantaram muito bem. Eu vinha com a minha esposa no carro e ela disse que gosta demais da parte dos hinos, né? De ouvir os hinos da harpa, os conjuntos. É uma bênção, né? Graças a Deus, os nossos músicos aqui, só 3 instrumentos, irmão, mas dá conta do recado tranquilamente, né? Eu, pelo menos, não senti falta de nenhum outro instrumento, não. Tão abençoados que foram os conjuntos, a irmã Lia, todos os irmãos que louvaram a Deus, foi uma bênção. E é muito importante, os louvores foram introduzidos no culto ao Senhor na época do rei Davi. Antes do rei Davi, não tinha, lá, se você vê lá na época de Moisés, lá em Êxodo, em Levítico, quando organiza todo o cerimonial de culto, não tinha hino, não tinha louvor, não fazia parte do culto. Mas na época de Davi, ele trouxe essa inovação, e uma boa inovação, uma inovação da parte de Deus, e foi uma bênção. E graças a Deus, irmãos, um culto sem hino, sem louvor, fica incompleto, né? Fica incompleto, né? Como também um culto sem a ministração e a meditação na palavra de Deus também fica incompleto. A Bíblia diz que quando vocês se reunirem em um lugar para louvar a Deus, cada um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem língua, outro tem revelação, faça-se tudo para a edificação, né? Também quero destacar aqui a flauta do nosso querido irmão Jacó. Foi uma benção, viu, irmão Jacó? Também você tocou bastante afinado para a glória do nome de Jesus. A Bíblia diz que tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então, tudo que produz som, pode usar para louvar a Deus. Meus irmãos, hoje nós vamos meditar na palavra de Deus, na parábola do semeador. Abra sua Bíblia, vamos acompanhar. Culto de ensinamento da palavra de Deus precisa que todos fiquem com suas Bíblias abertas para Deus falar conosco através da sua palavra. Por meio da oração nós falamos com Deus, e por meio da leitura da palavra e do ensinamento da palavra, por meio de ouvir a palavra, Deus fala conosco. E Deus vai falar conosco nesta noite por meio da palavra que foi lida na leitura oficial deste culto, que é a parábola do semeador em Lucas, capítulo 8, versículos 4 a 15. Essa palavra, irmãos, parábola, ela significa comparação. Comparação. Então, a parábola é um recurso literário que se usa para poder fazer comparações, analogias, e tanto ela pode ser usada para esclarecer
clarear o sentido das coisas, o entendimento dos ouvintes, como também pode ser usada também para poder dificultar a compreensão dos ouvintes. Então, tem esses dois lados da coisa. E Jesus se utilizou bastante de parábolas para ensinar. E, no caso aqui, a parábola do semeador. E uma coisa interessante, irmãos, é que Jesus, ele quando queria esclarecer as coisas ao povo, ele se utilizava muito de coisas do dia a dia, da vida das pessoas. Jesus usava uma comunicação objetiva, fácil do povo entender. Jesus não falava para ele mesmo e nem falava para esbanjar conhecimento e coisa desse tipo. A maior preocupação de Jesus era fazer com que as pessoas estivessem entendendo aquilo que ele estava ensinando e falando. Então ele usou muitas coisas do dia a dia, como aquele país era um país cuja economia e atividade do pessoal era bastante na área rural, agropecuária, agricultura, pecuária, criação de animais. Então Jesus se utilizou muito desses recursos do campo. E no caso aqui da parábola do semeador, é uma parábola que traz aqui, faz muitas analogias com a questão da agricultura, do agricultor indo ao campo semear a semente, e o agricultor tem várias terras diferentes, vários solos diferentes, uma semente só caindo em vários solos diferentes, podendo trazer diferentes resultados. E aqui no capítulo 8, esta parábola ela é contada também por Mateus e por Marcos, e nós vamos meditar a partir do texto de Lucas, porque os evangelistas, irmãos, eles narraram e escreveram várias coisas a respeito do que Jesus fez e ensinou. Então, quando você compara um evangelista com outro, quando compara o texto de Lucas com o de Mateus, com o de Marcos, com o de João, então tem alguns detalhes tem detalhe que foi escrito só por Lucas, tem outro detalhe que foi escrito só por Mateus. Nenhum texto desse entra em contradição, não. Eles se complementam. Então, é bom que, às vezes, a gente leia também os textos paralelos nos outros evangelhos para ter uma compreensão melhor do que está sendo ensinado. Uma coisa importante, irmãos, aqui, é que o ministério de Jesus, ele era bastante itinerante. Ele saía, ele percorria cidades e aldeias pregando a palavra de Deus. Ele semeava, a Bíblia diz que ele pregava, ensinava e curava. E isso, irmãos, também é o que a igreja deve fazer. A igreja dá continuidade ao ministério de Jesus. Ela prega, ela ensina, ela ora pelos enfermos para Jesus curar, e assim a gente vai dando continuidade à obra que Jesus começou a fazer aqui na terra, e depois que voltou para o céu, deixou a igreja para dar continuidade. E esse trabalho, ele diz, o texto, que ele saía percorrendo, e fala da importância da igreja também, irmãos, ter esse trabalho de evangelização, de pregação da palavra de Deus para as pessoas não crentes, para evangelizar, para sair dentro das quatro paredes. No início da igreja não tinha templo para o povo se reunir como a gente tem hoje em dia. Então havia todo esse trabalho itinerante de semear a palavra de Deus. Deus responsabilizou a igreja para essa missão de evangelizar. Evangelizar é semear a palavra de Deus. Aqui no versículo 5, Lucas capítulo 8, versículo 5 diz: um semeador saiu a semear. Então ele foi semear lá fora. E semear o que, irmãos? No versículo 11... porque do versículo 11 até o versículo 15, Jesus dá a explicação da parábola. Do versículo 5 até o versículo 8, Jesus conta a parábola do semeador.
Mas do versículo 11 ao 15, ele explica o que é que significa vários termos e vários ensinamentos desta parábola. E quando ele diz aqui, um semeador saiu a semear, ele diz, a semente é a palavra de Deus. Nós somos os semeadores, os crentes são os semeadores. Mas que semente, irmãos, nós vamos semear? Nós estamos aqui na terra, como igreja, para semear a semente da palavra de Deus. Eu não posso ir falar a minha própria palavra. Eu não posso ir, irmãos, gastar o meu tempo, viver gastando o meu tempo para pregar ideologias humanas, para pregar ideologias políticas. Eu não posso perder meu tempo, irmãos, para estar semeando contendas, para estar semeando coisas que não vão edificar, que não vão libertar o pecador. Nós, irmãos, fomos chamados por Deus para sair a semear a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, que é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Somente o Evangelho liberta o homem. Somente o Evangelho de Jesus Cristo é que vai trazer salvação para as pessoas. Aqui no mundo, irmão, já tem muita gente falando de tudo quanto há, como diz o mineiro, falando de tudo no mundo. Tem as bibliotecas, estão aí cheias de livros, as redes sociais, a internet cheia de textos e de tanta coisa. Tudo que você imaginar, tem muita gente falando de tudo no mundo aí. Mas o Evangelho de Jesus Cristo, irmãos, só a igreja foi chamada e responsabilizada para pregar o Evangelho. Então a igreja tem que ser focada na sua missão, e sair, não a semear uma cultura cristã, não a semear um cristianismo nominal, não para semear, irmãos, determinados costumes, não para semear bandeiras denominacionais, mas a igreja está aqui na terra para semear o Evangelho, a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, sem acrescentar nada e sem tirar nada. É o Evangelho puro e genuíno, conforme está revelado na palavra de Deus. Então, o semeador saiu a semear a palavra de Deus. Agora, ele semeia a palavra de Deus, e a palavra de Deus, irmãos, vai cair em diferentes terrenos, vai cair em diferentes terras, vai cair em diferentes solos. E nós, irmãos, não podemos estar escolhendo. Nós temos que pregar o Evangelho a toda a criatura. Deus, na sua palavra, diz lá em Atos 17, que Deus, não levando em conta o tempo da ignorância, agora ele ordena a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. Então ele faz isso através da igreja. Então nós pregamos o Evangelho para todas as pessoas, em todos os lugares, pregando o Evangelho a toda criatura. A igreja não pode, irmão, ser uma igreja especialista. Não, a congregação central é especialista em pregar só para a classe média, ou é especialista só para pregar para a classe média alta, ou é uma igreja especialista em jovens, outra é especialista só para a classe trabalhadora, outra é especialista só para periferia. Não, irmãos, não é assim. A igreja é todo mundo junto e misturado. Nós temos que pregar o Evangelho para todas as pessoas, independentemente de classe social, independentemente de poder econômico, independentemente se mora no centro, na periferia, seja lá onde for, independentemente da raça, da cor, nós temos que pregar o Evangelho para todas as pessoas, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Devemos pregar o Evangelho até mesmo, irmãos, naqueles lugares onde as pessoas não gostam da gente, até mesmo naquelas comunidades ou bairros ou setores em que o povo não gosta de crente, mas nem por isso a gente vai desistir de pregar o Evangelho naquele lugar. A igreja, irmãos, é teimosa. O crente, por natureza, é teimoso, porque ele está preocupado em fazer a vontade de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então,
ele saiu a semear a palavra de Deus. E aqui no capítulo 8, no versículo 5, diz o texto que uma parte da semente caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Uma parte das sementes caiu à beira do caminho e pisaram em cima dessa semente, e as aves do céu comeram essa semente. Quando Jesus vai dar a explicação, irmãos, sobre este tipo de terreno, aqui no versículo 12, ele diz assim, preste atenção, acompanha aí, Lucas 8:12. Os que estão à beira do caminho são os que a ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Mateus, no capítulo 13, no versículo 19, ele dá mais um detalhe a respeito desta interpretação de Jesus. Ele diz que a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, e não entendem, e não compreendem a palavra, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Observe, irmãos, que enquanto a gente está pregando o evangelho, enquanto a igreja está em busca das almas, querendo que as pessoas se convertam e sejam salvas, ao mesmo tempo o diabo também está trabalhando para impedir que essas pessoas sejam salvas, para impedir que essas pessoas compreendam o evangelho, para impedir, irmãos, que elas entendam o plano de Deus para a salvação. Isso significa que nós fazemos a obra de Deus com dificuldade, e sempre vai ter, irmãos, um adversário. Sempre o diabo vai querer dificultar. Essa palavra diabo significa caluniador. Diabolos no grego significa caluniador, aquele que acusa falsamente. E nós, irmãos, temos visto quantas pessoas na sociedade, uma fração significativa da sociedade, tem ódio de crente, tem raiva de crente, tem preconceito com crente, fala mal do evangelho, fala mal da igreja e faz de tudo, irmãos, para confundir a cabeça das pessoas, para colocar na cabeça das pessoas um bocado de mentira a respeito de crente. Para dizer que todo pastor é rico, que a igreja só está interessada no dinheiro do povo, que todo pastor é isso, aquilo outro, que toda a igreja é isso, aquilo e aquilo outro, e fica, irmãos, inventando um monte de mentiras e acusações falsas, mas com o único objetivo de atrapalhar as pessoas no processo de evangelização, para poder fazer com que as pessoas não entendam a mensagem de salvação. Ao invés das pessoas enxergarem a pureza e a beleza da verdade do evangelho, o diabo faz com que elas enxerguem coisas até mesmo que não existem, muitas coisas que não existem. Então, meus irmãos, nós precisamos, no trabalho de evangelização, orar, repreender o diabo, repreender o maligno. O Espírito Santo, ele trabalha convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quantas vezes, irmãos, a gente está evangelizando uma pessoa, evangelizando um colega, um familiar, e o diabo vem pelos meios, irmãos, semeando coisa. Uma determinada época, quando eu morava lá em Minas, a gente estava evangelizando uma colega que estudava conosco ali no doutorado, e ela já estava, irmão, bem receptiva ao evangelho, mas o diabo, irmãos, usou uma pessoa para ensinar heresias a ela e desviou ela do caminho. Ela não tinha aceitado a Jesus ainda, mas já estava muito receptiva, mas aí, irmãos, o diabo veio e comeu aquela semente, fez com que ela se desviasse. Então, meus irmãos, diz o texto que a pessoa ouve a palavra e não entendendo e não compreendendo, então vem o diabo e retira do coração.
Há necessidade, irmãos, que no processo de evangelização a gente pregue a palavra de Deus, que alcance o espírito, a alma da pessoa, a mente, a cognição, o entendimento. As pessoas precisam entender o que é que significa ser crente. Não é só a razão, claro, mas também a razão. As pessoas têm que entender o que é que significa ser crente. Então nós precisamos ter cuidado, porque o diabo, irmãos, ele está aí toda hora pronto para querer tirar do coração das pessoas a palavra que foi semeada. E diz aqui, para não acontecer que crendo sejam salvos. Então, nesse caso aqui, o diabo age antes das pessoas se converterem, antes das pessoas tomarem a decisão. Meus irmãos, tem muita gente que passa aqui na frente dessa avenida, nem enxerga que aqui tem uma igreja. Nem enxerga que aqui tem uma igreja. Elas passam e nem enxergam, porque o diabo, a Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, que é a glória de Deus. Então elas estão cegas espiritualmente, o diabo cega elas para que elas não entendam, não compreendam a palavra de Deus, para que elas não tenham acesso, para que elas não creiam e sejam salvas. O segundo terreno, que caiu a palavra, está aqui no versículo 6. Outra parte caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Observe que a semente foi semeada no solo pedregoso, no solo rochoso, um solo raso, que tem pouca capacidade de armazenamento de água, e essa semente, ao cair lá, ela chegou a germinar, ela cresceu, mas ela secou por falta de umidade. Aqui no versículo 13, Jesus explica o que é que significa isso. Ele diz assim, Lucas 8:13: os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Observe, meus irmãos, que a pessoa chega a aceitar a Jesus. Ela ouve a palavra, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Recebe com alegria. Quantas vezes, irmãos, a gente não vê irmãos que se converte ao Senhor, são pessoas novas convertidas, e a gente vê aquela alegria da pessoa, porque agora é crente, alegre, servindo ao Senhor, se congregando na igreja, em comunhão com os irmãos, envolvido nas coisas de Deus, dando bom testemunho na família, no trabalho, na escola, é aquela alegria toda. A pessoa agora é crente, nova criatura, irmãos, mas aí o diabo, não satisfeito com isso, vai tentar fazer de tudo, irmãos, para poder secar a fé daquela pessoa, para poder desidratar aquela alma. Então, o diabo, a Bíblia diz que ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então diz que estes não têm raiz, eles creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. Aqui em Mateus, no capítulo 13, no versículo 21, diz: mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Todos nós, irmãos, somos provados. Todos nós somos provados. Ser crente, irmãos, não é fácil e não é fácil ao mesmo tempo. Porque Jesus disse que quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então, irmãos, há um determinado preço a pagar, vamos dizer assim, para poder a pessoa seguir a Jesus. Só, irmãos, que este fardo desta cruz não é
tão pesado assim quando a pessoa realmente se converte a Cristo de verdade e busca andar na presença de Deus. O próprio Jesus disse que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muito mais pesado, irmãos, é o fardo do pecado. Muito mais pesado é o jugo de Satanás que coloca nas costas do pecador. Mas o jugo de Jesus é suave, o fardo de Jesus é leve. Agora, irmãos, o problema é que algumas pessoas aceitam Jesus, são alegres e tal, mas não procura se firmar no Evangelho, não procura crescer espiritualmente, negligencia o estudo da palavra de Deus, negligencia a doutrina, negligencia a escola dominical, negligencia o discipulado. A obra de Deus, irmãos, ao mesmo tempo que faz evangelização para crescer em quantidade, ao mesmo tempo também a igreja deve crescer em qualidade, fazer o discipulado, o ensinamento da palavra de Deus, para que as pessoas cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma planta, irmãos, que tem raízes profundas, ela resiste à seca. Mas uma planta cujas raízes são rasas, quando vem a seca, aí ela morre de sede, ela não se aguenta e ela morre. Então tem que ter raízes profundas. O crente, irmãos, tem à sua disposição, na casa do Senhor, na comunidade dos fiéis, na igreja que somos nós, essa oportunidade. A Bíblia diz que nós não devemos deixar a nossa congregação, como é costume de alguns, mas antes estarmos juntos, se congregando, para estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Deus disponibiliza para nós, irmãos, vários meios de graça. Além da comunhão dos santos que a gente falou, disponibiliza para nós a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, disponibiliza para nós o acesso ao trono de Deus por meio da oração. Você pode orar na igreja, tem matutino, tem consagração, tem pocinho de Jacó, tem círculo de oração, tem culto de oração à noite, mas você também pode orar na sua casa. Onde você estiver, você pode orar, você pode buscar ao Senhor, às vezes dirigindo, às vezes varrendo a casa, lavando a louça, enfim, irmãos, nós podemos sim estar conectados com Deus. Então são meios de graça que Deus disponibiliza para mim e para você, para que a gente possa crescer espiritualmente, para que a gente possa alimentar a nossa alma. Assim como o corpo, ele precisa de alimento e precisa de água para poder crescer de forma saudável e se desenvolver, nós também, irmãos, a nossa alma precisa de alimento espiritual. A nossa alma precisa da água espiritual para poder crescer. E nós não podemos, irmãos, ser negligentes. Nós não podemos ser crentes superficiais. Quando eu aceitei a Jesus como Salvador, irmãos, e eu cheguei na igreja e eu disse, eu quero ser crente por inteiro. Eu quero ser crente completo. Eu não quero ficar nem uma unha minha lá no Egito. Eu quero levar a sério o Evangelho. Eu quero levar a sério a nova vida que Cristo tem para mim. E quando, irmãos, a gente procura crescer espiritualmente, aí a gente vai estar imune, vamos dizer assim, vamos estar mais imune, as nossas defesas vão estar mais preparadas para resistir às provações, porque a provação vem, às vezes a gente acha, irmãos, que a provação vem só lá de fora, mas às vezes surge até aqui de dentro também, porque, irmãos, o cabeça da igreja, que é Cristo, é perfeito, mas os membros do seu corpo, que somos nós, eu e você, não somos perfeitos. E de repente a gente aceita Jesus como Salvador, chega na igreja, não enxerga defeito nenhum de ninguém e nem da igreja, só enxerga as belezas e as purezas e as qualidades e as perfeições de Jesus.
Mas aí começa a passar um tempo, aí vem um irmão que não está vigiando, aí buzina assim no ouvido do novo convertido, falando aqui do defeito do irmão Eduardo. Aí vem outra irmã que não está vigiando, vem lá no ouvido do novo convertido, fala do defeito lá da irmã fulana. E outro chega, fala lá dos problemas do pastor. Outro chega e fala lá do defeito do diácono. E começa, irmãos, essa pessoa a ser bombardeada com tanto problema e tanto defeito. E a pessoa, se não vigiar, irmãos, ela deixa de olhar para Jesus, que é o autor e consumador da fé, e começa a olhar para os defeitos das pessoas. E aí, irmãos, a pessoa se decepciona, a pessoa fica fraca, a pessoa já começa a não ter mais vontade de ir na igreja, já começa a ficar meio de lado, e assim, irmãos, é o diabo agindo estrategicamente para afastar as pessoas dos caminhos do Senhor. Então nós, irmãos, temos que crescer espiritualmente, temos que aprofundar raízes, porque aqueles, irmãos, que aprofundam suas raízes espirituais na boa terra, é como está escrito no Salmo 1, ele é como árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não murcham, não caem, e dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Meu irmão, minha irmã, tenha cuidado no que você vai falar com os novos convertidos. Tenha cuidado com o que você vai falar, até mesmo com os velhos convertidos. Porque, irmãos, tem determinadas informações, tem determinadas conversas que não tem poder nenhum de edificar. Não tem poder nenhum de contribuir para resolver o problema, ou de edificar, ou de alegrar alguém, de animar ou estimular alguém. Só tem o poder de destruir. É um mata-fé. Tem um veneno aí na agricultura que chama mata-mato. É mata-mato, e tem outros venenos, uns mata praga, outros mata doença, fungo, bactéria, e tem, irmãos, alguns crentes que não vigia, que fica destilando pela sua boca o mata-crente. Mata crente, mata a fé de crente, mata a alegria de crente, e rouba a alegria de crente. E às vezes tem uma irmã na igreja, nova convertida, alegre, e aquela ânimo todo, tudo animado, e de repente essa irmã começa a vir menos aos cultos, começa a faltar aos trabalhos, começa a ficar isolada, começa a não vir mais na igreja, e reclama daqui, reclama dali. E às vezes, irmãos, acontece aquele ditado que diz que uma brasa longe do braseiro, ela acaba se apagando e morre, se acaba. Então, meus irmãos, são pessoas, que recebem a palavra com alegria, mas não tem raiz, não procurou crescer espiritualmente, ficou só no oba-oba, ficou só na superfície e não procurou se aprofundar. Creia apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam, não aguenta provação. E aqui, irmãos, devemos fazer uma distinção. Algumas traduções, ao invés de falar provação, chama tentação. Não sei se na sua aí tem tentação. Porque no grego é uma mesma palavra, é traduzida tanto por tentação como por provação. Mas qual é a diferença entre uma e outra? Porque toda tentação é uma provação, mas nem toda provação é tentação, não. Tentação, irmãos, ela tem origem na carne, no mundo e no diabo. A tentação é um tipo de provação que vem para querer derrubar o crente, para querer matar o crente na fé, derrubar ele na fé. Então, qual é a origem da tentação? Na própria carne, natureza pecaminosa nossa. O mundo nos tenta a derrubar-nos na fé, e o diabo também, E normalmente são esses três atores atuam em conjunto para querer derrubar o crente. Então isso é tentação. Agora, a Bíblia diz que Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Ele diz: não veio sobre vós provação que não fosse comum a todos os homens, mas fiel é Deus, que não vai deixar você ser provado além das suas forças, mas junto com a provação Ele vai dar um escape.
Então Deus, ele prova, ele não tenta, mas Deus prova. Deus prova a mim e a você, não para que ele fique sabendo o que está no nosso coração, porque ele já sabe, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, mas às vezes, irmãos, é para mostrar para nós mesmos, é para mostrar para nós mesmos o que temos dentro do nosso coração. Aí vem a provação. E aí, como diz o pastor Miranda, ser crente no bom é muito bom, ser bom no bom é muito bom, até eu sou bom. Mas ser bom no ruim, ser bom diante da provação, ser bom na hora da dificuldade, aí já é outra coisa, é outra coisa. Então, irmãos, todos nós somos provados. Não pense que você é privilegiado, é privilegiada, não, eu não vou ser provado. Todos nós somos provados de uma forma ou de outra. E nós, irmãos, temos que passar no teste. Temos que ser aprovados e não reprovados. Então, aqui no versículo 13, diz que os que estão sobre a pedra, são os que ouvem a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Irmãos, eu tenho tido a oportunidade de participar de algumas cerimônias, alguns cultos e alguns eventos na igreja, especialmente assim, por exemplo, velório na igreja. E eu tenho visto, por ocasião de velório, muitas pessoas que antigamente viviam aqui entre nós, muitas pessoas que antigamente eram crentes, muitas pessoas que caminhavam conosco, que glorificavam o nome de Jesus, pessoas batizadas no Espírito Santo, trabalhavam na obra de Deus, pessoas que comungavam conosco no dia a dia, mas que hoje não estão mais entre nós, não estão mais em outras igrejas e estão no mundo, estão desviadas, estão afastadas dos caminhos do Senhor. E isso, irmãos, realmente deixa a gente triste, preocupado, porque a gente não quer, irmãos, que ninguém se perca. Toda alma tem valor diante de Deus. Se a gente procurar para pensar, irmãos, a Igreja Assembleia de Deus talvez seja a igreja que mais ganha alma para Jesus no Brasil, mas muito provavelmente é a igreja que mais perde também almas para Jesus. Se fizer uma pesquisa entre pessoas desviadas que estão aí no mundo, pode observar que uma grande parte delas, elas saíram da Assembleia de Deus, eram crentes da Assembleia de Deus, por algum motivo ou outro, elas pararam de caminhar, e não começou assim de uma hora para outra, foi um processo muito lento, de esfriamento espiritual, um problema ou outro, uma negligência ou outra, até se afastar completamente dos caminhos do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, você que está aqui nesta noite, que está em pé, olhe que não caia, vigie pela sua vida, eu tenho que vigiar pela minha vida, Temos que ter cuidado, irmãos, para que também a gente não seja reprovado no teste. O terceiro tipo de solo que caiu a semente está aqui no versículo 7. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Os espinhos, ao crescerem junto com a semente, sufocou a semente. E no versículo 14 tem aí a explicação de Jesus. A parte que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. O que é que acontece aqui, irmãos? A pessoa foi crente, aceitou Jesus como Salvador, foi salva, se converteu ao Senhor, está uma bênção nos caminhos do Senhor, porém, a vida dessa pessoa no dia a dia está fazendo com que ela inverta as prioridades da vida dela.
Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, que são as necessidades básicas do dia a dia, que ele falou ali em Mateus capítulo 6, vos serão acrescentadas. Jesus disse: o que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta, irmãos, nenhum sucesso econômico, nenhum sucesso financeiro, nenhuma projeção social, nada, nenhum sucesso profissional justifica, irmãos, o fracasso na vida espiritual. Não é pecado o crente querer prosperar, não é pecado o crente querer melhorar de vida econômica, social, realização profissional. Não tem problema nenhum, todo mundo deve buscar o melhor para si, então isso não há nenhum problema. Agora, nós não podemos, irmãos, ter o sucesso econômico profissional como um fim em si mesmo, como se fosse a coisa mais importante deste mundo. E às vezes, irmãos, a pessoa passa a vida toda, gasta a sua vida, gasta a sua saúde em busca de dinheiro, em busca de uma realização econômica e profissional, irmãos, e depois, irmãos, quando consegue isso, e perdeu a sua saúde física, perdeu a sua saúde emocional e perdeu a sua vida espiritual. Então não adianta, às vezes alguns até perdem o casamento, perdem os filhos, perdem a família. Então nós, irmãos, precisamos ter cuidado. A Bíblia diz, portanto, lá em Colossenses 3:1, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são lá de cima. Existe uma prioridade. Nós, como cidadãos desta terra, vamos viver uma vida responsável. Vamos ser previdentes, vamos trabalhar, vamos cuidar da nossa família, vamos pagar nossas contas, vamos trabalhar, porque Deus não se agrada de crente vagabundo, tem que trabalhar, tem que produzir, tem que comer daquilo que a pessoa trabalha, etc, etc. Tem que ensinar os filhos a buscar uma melhor condição de vida. Tudo isso é muito importante, mas o grande problema, irmãos, é que muitas famílias e muitas pessoas exageram nisso aí, exageram na dose e começam, irmãos, a sacrificar a sua vida espiritual. Começa a sacrificar a vida espiritual e às vezes a pessoa começa a pegar num dinheirinho, aí ela fica toda diferente. A pessoa fica toda diferente, não, porque eu não tenho tempo, o corre-corre é muito grande. Eu sei, irmãos, que às vezes na nossa vida profissional, no trabalho, nos estudos, em tudo aquilo que a gente vai fazer, eu sei que às vezes tem épocas e tem períodos que exigem uma dedicação maior nossa. Exige, às vezes você está fazendo um curso, um trabalho, uma coisa assim, e que está exigindo muito de você ali naquele período. Agora, irmãos, não vamos transformar uma exceção em regra. Não vamos transformar uma exceção em regra, porque senão a gente não vai aguentar. A gente vai morrer espiritualmente. E aí a gente pode estar com a conta bancária cheia de dinheiro, a gente pode estar com a parede cheia de diploma pregado na parede, irmãos, e ir para o inferno. Não adianta de nada, não adianta. Nós temos, irmãos, que zelar pela nossa vida espiritual. Então, no decorrer dos dias, essas pessoas ficam sufocadas com as preocupações da vida. Porque quanto mais, irmãos, a gente tem, quanto mais a gente conquista, maior é a preocupação para manter. Se não tiver cuidado, irmãos, a gente fica até mesmo escravo daquilo. Então, as preocupações do dia a dia sufocam as riquezas e os prazeres desta vida. A riqueza, irmãos, é um problema muito sério. Jesus disse: muito dificilmente entrarão no reino dos céus aqueles que são ricos. Não é fácil o ser humano administrar riqueza, porque, irmãos, há uma facilidade muito grande do ser humano passar a confiar no dinheiro, passar a confiar nas riquezas. Ao invés de ser senhor do dinheiro, ele se torna um servo do dinheiro. Então, há uma preocupação muito grande, devemos vigiar, devemos nos vacinar, irmãos, contra essas coisas e os prazeres desta vida.
Porque, irmãos, o dinheiro, ele compra muito entretenimento, o dinheiro, ele compra muitos prazeres desta vida, o dinheiro dá oportunidade para que muitas pessoas gastem muito o seu tempo em coisas que não edificam, e a gente precisa ter cuidado, até mesmo para administrar o dinheiro, porque o dinheiro nosso, irmãos, é de Deus. Nós somos apenas mordomos e administradores daquilo que é de Deus. Então devemos ter cuidado. Um dos grandes problemas hoje, irmãos, em todo o mundo, principalmente aqui no mundo ocidental, é o materialismo e o secularismo. A Europa hoje, irmãos, já quase não tem crente. E muitas obras missionárias que tem lá, até mesmo na nossa igreja, irmãos, a maioria dos que estão lá são brasileiros, imigrantes que moram lá. Não pense que nessas igrejas que tem lá na Europa, a maioria é europeu, não. A maioria são imigrantes que moram lá. Então, é um país pós-cristão, um continente pós-cristão. Muitas pessoas só querem saber das coisas do dia a dia, só querem saber do dinheiro, da riqueza, da ciência, da tecnologia. É o homem que está no centro de todas as coisas. Deixaram Deus para lá, Deus virou peça de museu, igreja se virou coisa do tempo passado, é história, e hoje eles querem construir, irmãos, uma espécie de reino de Deus laico. Tudo aquilo que Deus promete para nós no milênio, que é a verdadeira justiça social, aí os homens estão tentando fazer isso aqui neste mundo, através da ciência, da tecnologia, das ideologias políticas, do ativismo político, mas sem Deus, né? Tira Deus de lá. Então é uma espécie de reino de Deus sem Deus. É uma contradição, é muito grande, irmãos, e não consegue. Então pessoas estão trocando a fé em Cristo pelo ambientalismo. Porque isso, irmãos, é claro que a gente tem que defender o meio ambiente, não podemos, irmãos, degradar o meio ambiente, porque é criação de Deus, o ambiente é criação de Deus, devemos cuidar sim do meio ambiente, mas hoje existe, irmãos, uma verdadeira religião, né? A religião do ambientalismo, a religião da justiça social. Tudo isso aí, irmãos, são ações humanas para querer justificar a si mesmo. São pessoas que querem ser salvas por meio dessas obras e desprezam o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Temos que sim que defender a justiça social, temos sim que fazer boas obras, temos sim que fazer o bem sempre, sempre, mas nós não podemos, irmãos, inverter as coisas. O evangelho, irmãos, está acima de toda e qualquer coisa. Então não vamos deixar que as preocupações do dia a dia, não vamos deixar que as riquezas e os prazeres desta vida nos afastem dos caminhos do Senhor. Às vezes, irmãos, quando o crente está na prova financeira, aí ele não perde um culto. Não perde um culto, é crente, vai para culto na casa, vai para o matutino, vai para o culto de doutrina, vai para o culto de oração. Mas quando pega no dinheirinho, aí, irmão, não tem mais tempo para a igreja. Não, irmão, porque no domingo de manhã eu não posso ir na escola dominical, porque eu estou cansado, é muito difícil. Aí ele só acha o caminho do entretenimento, só acha o caminho da diversão. Não porque no outro dia, não sei o que mais lá, sempre tem uma justificativa para não querer se ocupar com as coisas de Deus. E Jesus disse que quando ele vier arrebatar a igreja, muita gente vai ser pego de surpresa justamente por causa disso. Só estão se preocupando com as coisas deste mundo. É prosperidade, é materialismo, é secularismo, e a fé fica em segundo, terceiro, quarto plano, e às vezes em plano nenhum. Por isso que Jesus disse, que quando ele vier, então uns vão estar casando, dando-se em casamento, bebendo, comendo, vão estar distraídos com as coisas deste mundo e vão ser pegos de surpresa. É por isso que aqui no sermão profético, Jesus disse em Lucas 21:34, tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez
e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente, como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Portanto, vigie o tempo todo, orando, para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer, para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. E o quarto terreno, irmãos, para terminar, está aqui no versículo 8. Lucas 8:8 diz assim: outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Diz no texto de Mateus, quando fala dessa boa terra, deste quarto solo, diz: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Então, meus irmãos, tem muita boa terra aí para ouvir o Evangelho. Tem muita boa terra ainda neste mundo que precisa ouvir a palavra de Deus, o Evangelho da verdade, que liberta e transforma todo e qualquer pecador. Então nós, irmãos, vamos continuar semeando. A igreja não converte ninguém, a igreja não salva ninguém. A obrigação nossa é pregar o Evangelho, é semear a semente da palavra de Deus, e aquela que cair em boa terra, esta vai produzir fruto. Você não sabe qual é a terra que é boa, você não sabe, mas você sabe que a semente que você semeia, ela é boa. Então vamos semear, e Deus, irmãos, vai fazer frutificar aquela semente que cair em boa terra. Agora, é interessante que diz aqui: um produziu fruto a 100, outro a 60 e outro a 30. Mostrando também, irmãos, que o crescimento espiritual, a maturidade espiritual dos salvos é diferente de um para outro. Há uma diversidade muito grande. Todos nós somos salvos, porém uns são mais maduros na fé, outros são menos maduros na fé. Uns são muito bons em determinada área, mas já noutra área tem mais deficiência. E todos nós somos carentes da graça de Deus. Todos nós somos pecadores arrependidos, pecadores que estão aqui nas mãos do oleiro, sendo trabalhados pelo Senhor no dia a dia. E precisamos, irmãos, deixar que Deus trabalhe na nossa vida. Orar a Deus e pedir a Deus para que Ele tire de nós aquilo que está demais e acrescente aquilo que está de menos. E assim Deus vai moldando, assim como o oleiro vai moldando ali o vaso, irmãos, com as suas mãos, o Senhor também vai moldando a nossa vida, vai moldando o nosso entendimento, a nossa mente, o nosso coração, os nossos sentimentos. Ele vai trabalhando na nossa vida e a gente, irmãos, vai cada vez mais entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que Deus ajude os irmãos, que abençoe a todos nós. Vamos, meus irmãos, continuar servindo ao Senhor com alegria. Não troque Jesus por nada, não deixe Jesus por nada, não viva na superfície, não viva, irmãos, uma vida espiritual superficial. Aprofunde as suas raízes. Aprofunde as suas raízes, porque a seca vem, o veranico chega, os problemas climáticos chegam, e quem tem raiz profunda vai resistir à provação. O vendaval chega, mas quem tem raiz profunda aguenta, irmãos, a ventania, enverga, mas não quebra, continua de frente, continua caminhando e servindo ao Senhor. Porque, irmãos, quem se desviar dos caminhos do Senhor, quem abandonar os caminhos do Senhor, não pense que Deus vai aceitar justificativa. Ah, Senhor,
lá no juízo final, eu me desviei, foi por causa daquele irmão que falou grosso comigo. Eu me desviei por causa daquele pastor que deu uma doutrina de carapuça lá para mim, e eu não gostei, e nunca mais fui na igreja. Eu me desviei porque não me deixaram tocar na bateria. Eu me desviei por causa disso, por causa daquilo e daquilo outro. Meu irmão, nenhuma justificativa, nenhuma desculpa justifica a gente deixar de servir a Deus. Temos que passar na prova, temos que passar no teste. Aleluia! Permaneça fiel ao Senhor, não deixe Jesus por nada, olhe somente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Se você for olhar para mim, se você for olhar para a irmã, para fulano, para Beltrano, você só vai enxergar defeito, porque todos nós, irmãos, temos dificuldade de enxergar as virtudes, temos dificuldade de enxergar as qualidades dos outros. Agora, irmãos, para enxergar os defeitos, a gente coloca uma lupa aumentada e a gente só enxerga os defeitos. E se não tiver cuidado, irmãos, a gente vai parar na caminhada, a gente vai se entristecer e vai deixar Jesus. Então não deixe Jesus por nada. Mesmo que você não consiga frutificar a 100, mas frutifique a 60. Ah, pastor, mas não consigo, está difícil frutificar a 100 ou a 60. Minha irmã, meu irmão, mas pelo menos a 30. 29,9 aí não dá, fica reprovado. O ponto de corte para passar é 30, tá certo? Então vamos segurar em Jesus. Mesmo que você esteja aí só numa peinha de nada, como diz o Matuto, mas está produzindo fruto a 30, continue nos caminhos do Senhor. Peça para Deus abençoar você, para que você cresça e frutifique muito mais para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe a todos, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vitória a Deus dará a nós, eu sei. Vitória a Deus dará a nós, eu sei. Se eu andar em plena luz, confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a nós, eu sei. Aleluias, glórias a Deus, glórias a Deus. Somos gratos pela vida do pastor Fábio, pela vida de sua família, irmã Elizabeth, pelo dom da palavra, pelo dom do ensino que Deus tem dado ao seu servo, que ele continue ministrando a palavra do Senhor, e todos nós somos beneficiados, amém? Vamos ficar de pé, já estamos encerrando esse culto de doutrina da palavra de Deus, lembrando que amanhã, aqui nas dependências da Congregação Central, a partir das 9 horas, culto da restauração, de 9 da manhã até as 18 horas, direto, feito cantiga de grilo, não tem pausa, né? Você pode pegar um pedacinho do seu tempo, correr aqui, entregar a sua oferta, o seu tempo a Deus, né? E falar das maravilhas que Deus tem feito na sua vida. Temos aqui a irmã Risoneide Almeida, da cidade de Apudi, está nos acompanhando, que Deus abençoe. A irmã Alciete e também o irmão Dedivaldo Nascimento, lá em Curuçá, no Pará, também está nos acompanhando nessa noite. Eu quero convidar o auxiliar de trabalho, o irmão Eduardo, para fazer essa oração, concluindo o culto de doutrina, e em seguida o nosso pastor Fábio Henrique ministrando a bênção apostólica. Amém. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por ter chegado aqui nessa noite e ter entoado louvores ao Teu nome, Senhor Jesus. Que tudo, meu Pai, tenha sido para a Tua honra e para a Tua glória. Senhor Deus, abençoa as nossas vidas, perdoa os nossos pecados, as nossas iniquidades. Leva, Senhor Jesus, em paz, meu Pai, para casa, dá um sono reparador. É isso que nós já te pedimos e já te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Curvemos nossas cabeças e recebamos a bênção.
Que a graça do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Paz do Senhor, irmãos.